Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos falar com Deus, vamos reservar esse momento para buscar a face do nosso adorado Senhor e pedir para Ele que de forma gloriosa, que de forma linda, que de forma santa, grandiosa, protetora, maravilhosa, Ele nos conduza em mais um dia de campanha. Estamos aqui, é claro, buscando do Senhor direcionamento e força para que venhamos vencer as adversidades que de tão perto tem nos rodeado. E é por isso que estamos aqui, porque servimos a um Deus que cura os traumas, servimos a um Deus que nos conduz em vitória, servimos a um Deus que pelo seu poder infinito traz à existência bênçãos indizíveis que só Ele pode nos dar através da sua bondade e misericórdia. Se você nesta manhã está aí meio que atribulado, devido ao imenso sofrimento, devido à grande dor que tem se assenhorado do seu coração, não fique assim, querido. É claro que nós não podemos, de maneira alguma, tentar dar um de João sem braço, sem entendimento, que passa por cima das coisas como se nada estivesse acontecendo. Não existe isso. Nós temos sentimentos, então viva o seu sentimento de dor, viva o seu sentimento de adversidade, sem se esquecer que nós temos um Deus que está conosco, passando em meio a essa crise comigo e contigo. Então, em nome de Jesus, continue sonhando apesar da dor, continue crendo apesar do trauma, continue avançando, independente de não obter resposta imediata. Não podemos parar, queridos. A vida continua. Foi sobre isso que eu falei ontem, quando estava fazendo a ministração, a respeito do espinho que Paulo tinha na carne. Por vezes orou ao Senhor, pedindo que removesse aquela situação que estava trazendo para ele um certo impedimento, estava trazendo para ele constrangimento, estava trazendo para ele pesar, dificuldade, tristeza, entre outras milhões de lutas que ele estava vivenciando naquele período de guerra. Mas a Bíblia fala de forma clara que naquele momento o Senhor disse: continue, prossiga na sua caminhada, eu vou estar do seu lado. Não importa o tamanho da situação, não importa o tamanho do trauma, não importa o tamanho da luta, o que nós precisamos a cada dia tentar fazer é o exercício de olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu e o teu socorro. Quando o salmista Davi escreveu o Salmo 121, não pensem vocês que ele não estava passando por um pesar, por uma luta, por uma dificuldade, por uma adversidade. De maneira alguma. Ele também, como eu e você, era um homem experimentado de dores. Era um homem provado, era um homem que passava por lutas e reveses, mas ele tinha um lugar de refúgio. Os pés do Pai. Quando ele estava atribulado, perseguido, caluniado, injuriado, ameaçado, ele corria para os montes. Ele ia para Jerusalém. Ele buscava no Senhor refúgio, porque ele sabia que aquilo que ele não podia fazer, Deus, o Senhor, iria ajudá-lo. E é assim que nós devemos nos conduzir, meu querido. Quando a luta apertar, quando a dor aumentar, se joga nos pés do Senhor e diga: Deus, eu escolhi andar contigo. Eu escolhi construir com você. Eu escolhi crer no teu poder. Queridos, desde ontem Deus fala comigo acerca disso. Que Ele está desconstruindo algo na nossa vida para que só agora, através da nossa fé, desse novo nível de maturidade, nós venhamos construir algo sólido. Que não se detrate, que não se destrua, que não se corrompa, que não se vá por uma situação apenas. Existem amizades, existem projetos, existem sonhos que eles são descartáveis, são por um momento. Eles não suportam uma crise, eles se destroem facilmente. E não é isso que Deus quer na nossa vida. Por isso, por este motivo, Deus, o Senhor, tem permitido algumas coisas serem destruídas, desconstruídas da nossa vida, para que só agora Ele construa amizades sólidas, que aguentem passar contigo pelos vales, que aguentem sofrer com você, para que contigo também cantem o hino da vitória.
Deus não vai deixar na nossa vida uma pedra em falsa. Uma pedra em falsa põe toda uma construção a perder. Então Deus, o Senhor, dentro do seu esquema de construção, Ele prefere logo colocar por terra, de cima a baixo, uma muralha do que ter que construir em cima um edifício e vê-lo ruir por completo. Então, em alguns momentos da nossa vida, Deus, o Senhor, vai desconstruir algumas coisas. É fato que no primeiro instante ficaremos chocados com aquilo que os nossos olhos veem. Porque no primeiro momento julgamos que aquilo é uma besteira. É uma besteira. Não é, querido. Deus está falando de estrutura. E Deus, o Senhor, vai quebrar tudo aquilo que tira você do projeto que Ele estabeleceu, sonhou, preparou para que Ele possa estabelecer na tua vida. É necessário que hoje nós venhamos em nome de Jesus nos levantar na presença de Deus e agora elaborar com o Senhor. E agora construir com o Senhor. E agora nos preparar com o Senhor. Deus, o Senhor, está nos tirando da zona de conforto. E Ele quer que nós agora venhamos correr atrás. Ele quer que nós venhamos agora colocar a nossa mão na massa. Ele quer que nós venhamos em nome de Jesus hoje parar com esse lance de dar um de vítima. Você não é vítima, querido. Você é sobrevivente. Nesse mundo de gigante que nós vivemos, cercado de abutres querendo te comer, te destruir, te desconstruir, te ferir, te traumatizar. Nós temos que entender que nós escapamos, o laço quebrou e nós escapamos. Foi isso que o salmista disse no Salmo 124. Então não vamos ficar como vítima pelos cantos de parede. Não, querido. Hoje nós iremos, em nome de Jesus, repreender essa sensação de fracasso, essa sensação de impotência, essa sensação de desamparo, essa sensação de angústia. E iremos agora, em nome de Jesus, nos revestir da unção capacitadora de Deus, que nos faz caminhar, que nos faz avançar, que nos faz nos opor contra tudo e contra todos aqueles que tentam ou que pensam que acabaram com as nossas vidas. Nós iremos nos levantar porque maior é o que luta conosco, maior é o que está do nosso lado. Libere-se agora para Deus. Avance rumo ao novo tempo que Deus está preparando para a tua vida. Não é fácil, querido. E eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil. Eu estou aqui para te dizer que vai ser possível. Eu estou aqui para dizer, levante-se em nome de Jesus, erga a sua cabeça. Um novo tempo está chegando em direção à tua vida e para isso precisamos estar construídos, de pé pelo menos, para tentar viver esse novo tempo que Deus, o Senhor, está preparando, direcionando, trazendo para mim e para a tua vida. Hoje não tente compreender o porquê que fulano, o porquê que cicrano, o porquê da luta, o porquê de tudo isso, porque com certeza será mais um jugo que você vai colocar sobre as suas costas. Não tente entender o porquê que aconteceu isso. Será que eu fui o culpado? Será que fulano foi o culpado? Pense numa coisa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até essa situação de luta, com certeza, de alguma forma vai colaborar para o amadurecimento da tua fé. Então hoje, em nome de Jesus, independente do que você esteja passando, elabore no Senhor planos de vitória e tente segui-los, aleluia, essa meta, porque Deus, o Senhor, Ele vai criar situações para favorecer o seu novo posicionar. Nesta manhã, em nome de Jesus, o maior objetivo não é esquecer apenas o que para trás ficou, é avançar rumo a novos projetos que eu vou idealizar daqui para frente na minha vida. Ah, pastora Ivna, mas eu não consigo esquecer o trauma que passou. Consegue. A mente é sua e você deixa nela o que você quer. Então, a partir de hoje, comece a dizer, meu Deus, eu tenho que construir assim, eu tenho que caminhar assim, eu tenho que buscar assim, eu tenho que caminhar assim. E as coisas que, de alguma forma, negativamente colaboram para te manter dentro dessa fossa, dentro desse cativeiro, dentro dessa cova, elas vão perdendo a força em nome do novo que está chegando. Deixa Deus remover as coisas velhas da tua vida. Lembre-se, em nome de Jesus, Deus, o Senhor, de forma extraordinária, Ele tem na sua mão o poder de nos fazer continuar. Não pare, meu querido.
Construir é uma tarefa diária que nós devemos produzir a cada manhã, na certeza de que Deus, o Senhor, nos deu um ideal, uma vida para viver. Precisamos a cada dia estarmos na presença do Senhor e vencer os nossos medos, sujeitar o mal, e Ele fugirá de nós. Quando nós nos submetemos a Deus e sujeitamos o mal, Deus, o Senhor, de forma tremenda, Ele prepara para nós bênçãos que outrora nós jamais teríamos vivido se nós continuássemos naquela zona de conforto, dando um de coitadinho, dando um de miserávelzinho. Não, meu querido. Precisamos aprender a viver aquilo que Deus, o Senhor, colocou na nossa vida e dar um basta em tudo aquilo que complica, em tudo aquilo que põe limites em nós, em tudo aquilo que atrapalha nós de avançar e conhecer mais de Deus. Deus quer transformar aquilo que está te fazendo chorar em algo extraordinário que mudará o curso da minha e da tua história. A Bíblia vai contar N testemunhos de homens que também, que nem eu e você, tiveram problemas na família, tiveram problemas financeiros, tiveram problemas conjugal, tiveram problemas com os filhos. N homens de Deus. E que todos eles tiveram que fazer das tripas coração para que eles pudessem ter êxito em todos os seus projetos. A Bíblia não vai contar que o fracassado venceu. A Bíblia não vai falar que o covarde ganhou. Não, querido. Todos os testemunhos que na Bíblia estão eram testemunhos de homens que nem eu e você, mas que não se deram por vencido, mas que não baixaram a guarda, mas que tentaram um pouco mais. E Deus, o Senhor, lhes foi acrescentando uma força extraordinária, ao ponto de que o seu problema virou para eles foi um conto de vitória. E assim Deus também hoje de manhã está nos dando em nome de Jesus uma direção, porque Ele está no controle de todas as coisas. E eu creio que nessa manhã Deus, o Senhor, vai fazer um grande mover na minha vida e na tua vida, para entregar na nossa mão aquilo que para nós é impossível. Aquilo que para nós improvável é, para Deus não é. Ele tem poder na sua mão de fazer um grande mover para que tudo venha se resolver. E é por isso que nós estamos aqui, na presença de Deus, em oração, acreditando que Ele vai realizar, que Ele já está preparando. A Bíblia fala que o pastor da minha e da tua vida, Ele nos conduzirá a águas tranquilas. Isso quer dizer que Ele conhece muito bem o meio do furacão que nós estamos, e Ele está nos preparando para nos colocar num lugar melhor. Ele vai nos tirar desse fundo de poço e Ele vai nos levar para águas tranquilas. A Bíblia fala que quem tem o Senhor como pastor da sua vida, de nada terá falta. E é sobre esta promessa que nós nos firmamos agora. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele a completará. Ou seja, nesse projeto que você está inserido hoje, que aos teus olhos nada muda, vai mudar. Vai mudar, porque Deus, o Senhor, nunca falhou e jamais vai falhar. Então hoje não existirá impedimentos que possam atrapalhar o Senhor de executar. Assim como Ele prometeu dar vitória para você, Ele vai realizar. Não importa o tamanho da tua luta, Ele vai entrar nela e vai esfacelar o capeta de cima a baixo. Ele vai tirar do meio todo e qualquer tropeço. E aqueles que não sonham como você, aqueles que zombam de ti, aqueles que duvidam do que Deus tem na tua vida, nem se preocupe, porque Deus, o Senhor, vai criar um jeito de tirar do meio. Vai embora, vai se sumir, vai abandonar. Se preocupe não, é Deus fazendo a limpeza, porque sabe que essa pessoa do teu lado só vai causar prejuízo, e Deus, o Senhor, vai remover. Grande vai ser o mover. Gente desse lado, desse tipo do nosso lado, só promove dor, sofrimento, culpa, tribulação e atrapalho, irmão. Mas Deus, o Senhor, está preparando pessoas que sonham como tu sonha, que vê como tu vê, que caminha no mesmo passo que você. E a Bíblia fala que nós juntos alcançaremos os lugares que Deus, o Senhor, idealizou para que nós pudéssemos alcançar. Portanto, em nome de Jesus, lembre-se, ontem eu estava aqui na rádio e estava chovendo muito. E a Mary chegou e disse assim: nossa, estava um sol tão bonito. Eu digo, estava não, amiga, ele continua brilhando. Ele está além da nuvem. E é assim que nós devemos entender. Enxugue hoje a lágrima do teu olho.
e coloca-te na presença do Senhor em oração, porque a resposta que nós almejamos está a caminho. Eu preciso crer nessa verdade, querido. Eu preciso me posicionar nesse estágio, nesse nível. Para quê, pastora Ivna? Para que a bênção que Deus está idealizando para a minha vida, ela não seja impedida. Quer viver na dependência do Senhor? Tome decisões hoje, que leve você a alcançar o seu milagre. Entenda, meu querido, diante de tanta palavra contrária, Deus, o Senhor, fará o que é melhor. Não desista, continue na presença do Senhor e Ele te dará autoridade. Você vai superar tudo aquilo que aos teus olhos parecem maior. Porque não é você quem vai vencer, é Deus, o Senhor, quem vai vencer por ti este milagre. Eu creio que coisas extraordinárias Deus, o Senhor, fará na minha vida e na tua vida. Se você é uma pessoa que tem sonhos, propósitos, metas e tem idealizado diante do Senhor tudo aquilo que você tem apresentado diante dele em oração, então Deus, o Senhor, te dará estratégia. E você superará esse mal, você superará essa luta e você vencerá esse tempo, porque Deus, o Senhor, é muito maior do que essa adversidade. O inimigo é quem vai bater em retirada, envergonhado dessa grande luta que ele tem se levantado para te atrapalhar. A Bíblia fala que Deus, o Senhor, está no comando da minha vida e da tua vida. Então se coloque na presença do Senhor. Porque hoje nós iremos orar e Deus, o Senhor, Ele vai fazer com que eu e você venhamos vencer. É manhã de submeter-se a Deus. É manhã de busca. Não está na hora de recuar. Não está na hora, de maneira alguma, de desistir. Hoje eu estava em oração e o Senhor falava justamente sobre isso. Que quando a mulher entra no trabalho de parto, no momento mais crítico, aí ela parece que perde a força. E a hora de botar força é agora. Oh, glória! Foi o que Deus me falou ontem em oração na madrugada. Isaías capítulo 38, versículo de número 3. O Senhor fala que diante daquela luta ferrenha que Israel vinha passando, diante daquela luta medonha que Israel vinha travando, naquele momento de ameaça, quando o Senaqueribe manda um dos seus insultar o povo de Deus, naquele momento, meu querido, em particular, a Bíblia conta que Ezequias estava exausto. Ele estava na lama, na lona, meu Deus, e agora? E o Senhor disse, na hora de botar o menino para fora, na hora de parir, vocês estão sem força, mas eu sou a tua força. Porque na sepultura vocês não vão louvar o meu nome. Eita Deus. Será que Deus não conhece a nossa dor? Foi essa palavra que Deus me deu ontem de madrugada. E naquele momento eu pude perceber que eu não estava lutando sozinho. E Deus, o Senhor, falou de uma forma tão clara. Porque vocês sabem, quem me acompanha há anos, que eu sou doida pelo número 17. Porque é o dia do meu aniversário. E quando eu digo Deus, fala comigo, não que eu quero ouvir, mas o que o Senhor tem para falar. O Senhor falou comigo justamente no versículo 17, do capítulo 38, do livro de Isaías. E ele disse, eu sei que foi para o meu bem sofrer tanta aflição, mas o Senhor me salvaste da morte, porque na sepultura eu não louvarei o teu nome. Portanto, confiarei na tua fidelidade. Meu Deus do céu. Será que Deus sabe o que é que eu estou passando? Será que Deus sabe o que você está passando, meu querido? Eu digo para você, essa foi uma resposta clara de que Deus estava comigo ali naquele chão. E ele disse, Ivna, eu sei que tu tens sofrido, mas foi para o teu próprio bem, tudo isso para amadurecer tua fé e te ensinar a confiar no meu poder. Ninguém que vai à sepultura, ou seja, que morre numa prova, glorifica o meu nome. Portanto, o Senhor está nos passando num teste de fidelidade. Nós glorificaremos o Senhor logo mais, queridos. Então, em nome de Jesus, aquiete-se. A Bíblia fala que naquele momento em que o rei estava passando por aquela prova de fogo, o Senhor preparou para ele o antídoto da cura.
e mandou com que ele passasse em cima daquela úlcera uma pasta de figos. E ele teve a sua cura instantânea. Deus vai mandar essa pasta que nós estamos precisando para sanar essa luta imediata. Deus vai mandar algo que vai trazer ao teu coração descanso. Ninguém está vendo nem sentindo a dor que tu está passando, mas Deus está. Ele está vendo, Ele sabe tudo da tua vida, conhece a tua limitação e sabe o quanto tem sido caro, quanto tem sido difícil para você. Está no lugar que Deus colocou. Tem 1 milhão de gente, assim, que estão na igreja, mas fazem o que quer. Elas comandam, elas mandam, elas dizem e elas ditam. Aqueles que se posicionam na presença de Deus como Ele quer, pode inventar couro para arrancar, porque a turma vai bater para você sair daquele lugar. Mas eu lhe digo, o centro da vontade de Deus é um lugar perseguido. O centro da vontade de Deus é um lugar de luta. Mas aqueles que conseguem se manter ali naquele lugar que Deus põe, que Deus coloca, são pessoas que verdadeiramente têm uma marca diferenciada e que marcarão, impactarão, deixarão um legado, farão história na sua geração. Então fica onde Deus te colocou. Essa causa não é tua não, essa causa é de Deus. Tenha paz, tenha confiança no Senhor. Não se abata. Deus vai resolver esse dilema. Ele virá em socorro da minha vida e da tua vida. Quando nós colocamos Deus na frente de tudo que nós estamos passando, diz o texto, ninguém há que possa nos fazer impedir as muitas bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Uma coisa é certa: quem tem fé, quem acredita no Senhor, sabe que Ele em seu tempo nos dará aquilo que é garantido. Então vamos fazer uma coisa? Vamos esperar em Deus. E o mais, Ele fará. Soberano Deus e Pai, é diante da sua presença que colocamos a nossa vida agora. Senhor, a hora passa muito rápido e nós acabamos, meu Senhor, que não tendo muito tempo para falar. Mas eu quero nesse momento saber que se Deus é por nós, então não há engano, não há maldade, não há tempestade, não há vendaval, não há deserto, não há muralhas, não há afrontas, não há obstáculos, não há armadilhas, não há gigantes, não há levantes que possam impedir de que eu e você venhamos avançar e receber as muitas bênçãos que Deus, o Senhor, sonhou e idealizou para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, hoje, independente da tua luta, coloque Deus à dianteira da tua vida. E aquele que começou a obra em combate, Ele aperfeiçoará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. O homem de Deus, com certeza, ele percebe na tempestade uma oportunidade. E quando ele põe-se na presença de Deus a chorar, ele simplesmente entende que essa guerra, ela é vencida de joelho. Não desista. Não fale, haja. Deus, o Senhor, transformará toda maldição em bênção. Se você está descansando no Senhor, pode ter certeza de uma coisa: no tempo certo, Ele nos exalta. Assim, meu Deus, eu te entrego nas tuas mãos a minha vida e a vida dos teus filhos, que comigo estão fazendo esta campanha. Sabemos que do Senhor virá a nossa vitória. Do Senhor virá o teu e o meu socorro. Da mão do Senhor vem a providência. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado.